O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram vos assentar, amados e amadas de Deus. Temos esta graça de poder celebrar a festa desses três amigos de Jesus. Esses três irmãos que era onde Jesus gostava de ir. Betânia, nas escavações recentes, na arqueologia cristã, foi descoberto que ali era uma colônia de leprosos. Então, acredita-se que os três irmãos eram leprosos. Então, a igreja entendeu que Jesus não ia somente pernoitar, passar na casa desses três irmãos, mas, na verdade, ele também ia lá para consolá-los. Jesus estava no meio dos necessitados, dos doentes, daqueles que principalmente ninguém queria, porque ninguém ficava no meio dos leprosos. Ainda hoje, a lepra ainda traz medo para as pessoas, mesmo com toda a medicação, com todo o tratamento ainda, e ainda tem muita gente que é acometido da hanseníase, da lepra, onde não há um tratamento adequado, onde as pessoas não têm uma informação adequada, as pessoas ainda ficam doentes. Claro que o índice de segregação não precisa mais, porque depois começa o tratamento. Uma semana depois, já a pessoa não é mais transmissora do bacilo de Hansen, né? o vírus. Mas, na época de Jesus, era um lugar de segregação. Havia as comunidades. Então, as escavações descobriram isso. Mais uma vez, para mostrar como que Jesus estava perto daqueles mais abandonados. Porque não era comum as pessoas irem no leprosário. Não por falta de caridade, de amor, não. Por causa do medo. Que era uma doença que não tinha cura. E aqueles que eram acometidos tinham que ficar separados de tudo. Então as pessoas não iam. Até levavam comida, levavam alimentos, levavam roupa e deixavam lá, próximo. E aí os leprosos vinham recolher. Agora, as pessoas irem lá para cuidar, não tinha na época de Jesus. E aquilo que a primeira leitura fala para nós, a dimensão do amor. Se formos procurar o melhor resumo que existe para definir quem é Deus, está nesta frase do evangelista São João, na primeira carta, no capítulo 4,
o versículo 8. Deus é amor. É a melhor explicação e é todo o resumo. Pode-se falar de Deus tudo que for. Nisso se resume: Deus é amor. Porque é isso que o Senhor é, amor. Por amor, Ele enviou seu próprio Filho para morrer por nós. Por amor, Ele pagou o preço da nossa condenação. O preço do nosso inferno, Deus pagou. Ele se fez inferno no nosso lugar. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele se fez pecado no nosso lugar. Por amor. Não foi para se aparecer, não foi para que nós retribuíssemos alguma coisa. Deus não morreu na cruz, Deus não deu a vida para nos salvar, esperando alguma retribuição nossa. Deus nunca esperou retribuição. A aliança que eram feitas antes, Deus fez muitas alianças com o povo. Desde o início da criação, Deus veio fazendo alianças. Foi fazendo alianças, mas sempre pedia alguma coisa do ser humano. E o ser humano nunca correspondia. Com Jesus, não se pediu nada. Nada, nada, nada. Deus não pediu nenhuma cláusula de nenhum contrato para o ser humano para vir ao mundo. Ele não diz para Deus: olha, eu vou em tais condições. Se o homem responder isso, se o homem fazer assim, se o ser humano caminhar dessa forma, se o ser humano se comportar assim, se rezar de tal forma. Não, diz: Pai, eu vou para morrer pela humanidade. Amor. Por isso a grande definição de São João: Deus é amor. E João pode falar disso porque ele provou desse amor da forma mais profunda que se tem como descrição nos evangelhos. Ele escutou o bater do coração de Deus. João é aquele que inclina a cabeça no peito de Jesus. Então, ele escutou o bater do coração de Deus. Algo que depois, claro, outros santos vão experimentar. Essa experiência do coração de Jesus. Mas João foi o primeiro a escutar o coração de Deus. Claro, Nossa Senhora também, né? Claro, Nossa Senhora ouviu o bater do coraçãozinho de Jesus no ventre o tempo todo. Mas, como de Nossa Senhora, é a parte, né? Mas se nós falarmos as criaturas criadas por Deus, né? João foi aquele que escutou primeiro o bater do coração de Deus. Esse amor de Deus que pulsava no coração de Jesus, que fez a diferença na vida dele. E depois ele ficou para pregar, para escrever, para falar desse amor. Tanto que São João é o único evangelista que ele é celebrado no período da Páscoa, a sua festa, e é com vestes brancas. Os outros 11 apóstolos, né? Quando eu digo 11 porque Matias já está junto, todos foram martirizados. Todos são celebrados de vestes vermelhas, mostrando o martírio, né? Dando sangue, testemunhando Jesus Cristo. São João é celebrado de branco no período da Páscoa, porque a sua missão foi de continuar testemunhando esse amor e escrevendo, né, falando desse amor. Então, ele nos ensina isso. E quem não ama, não
conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar, né? Amar não é gostar, amar é cuidar, amar é dedicar, amar é um sentimento, na verdade, uma ação do próprio Deus na vida da humanidade, do ser humano. E é tão belo que, o que consiste o amor? Não consiste a gente amar a Deus, mas consiste Deus nos amar primeiro. É Ele que tomou a iniciativa de nos amar. E a partir dele, nós só conseguimos amar a partir de Jesus. Senão não é amor, é gostar. Só a partir de Jesus que nós conseguimos amar. Quando nós olhamos a história dos nossos santos, aí percebemos. Quando eu digo santos, não estou dizendo só aqueles que estão na glória dos altares. Nós temos história de muitos homens, muitas mulheres, que não estão nas glórias dos altares, mas amaram. Amaram. Porque cuidaram, se dedicaram, zelaram. Fizeram coisas extraordinárias, quer dizer, como é que alguém pode fazer isso? Como que alguém pode cuidar com tanto amor? Não só a nível de cuidar dos outros, mas cuidar da própria casa, da própria família, em tantas diversas realidades. Mas aí nós percebemos, fizeram isso porque estavam imbuídos do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso, o Senhor também nos chama a isso. Se Deus nos amou tanto, com tanto amor, é preciso que a gente também ame uns aos outros. Não tem como falar do amor de Deus sem falar do amor para com as pessoas. Porque o próprio texto diz que qual que é o rosto de Deus? Não tem um rosto. O rosto de Deus é Jesus. Esse é o rosto dele. E o rosto de Jesus é todo amor. Por isso que a gente demonstra a presença de Deus amando, né? Amando. E não tem explicação. Não tem explicação. O amor não se explica. O amor se vive. Não tem explicação. Não adianta fazer tratados. Pode-se fazer tratados, falar tantas coisas, descrever tantas coisas. Se perdem. Agora o amor se mostra em gestos e atitudes. Então, daria para ficar uma semana falando, né, do amor de Deus. Porque esse amor realmente é o que se manifesta no mundo. A igreja manifesta isso. É por isso que a gente vê as coisas sendo feitas pela igreja, e aí dizendo, meu Deus, como que a igreja consegue, como é que as pessoas conseguem se doar, cuidar, zelar, de realidades que as pessoas não fariam. Dizendo, não, eu não faria o que certas pessoas fazem, eu não tenho vínculo nenhum com essas pessoas. É o amor. É o amor que cuida, é o amor que zela, é o amor que defende. Né? É o amor. Por isso o Senhor também nos chama a viver isso, nesses dias. Numa sociedade onde a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa mal feita, tanta injustiça. Estamos aí vendo a realidade das guerras. Claro que muitas vezes não é para maquiar a guerra, não, é preciso mostrar realmente tudo o que está acontecendo. Mas também é preciso mostrar o bem que está sendo feito mesmo naquele inferno, mas não mostram. Não mostram o que muita gente está fazendo, o que tanta gente está se dedicando lá. Porque tem situações que a pessoa diz, eu não posso resolver o problema da guerra, eu não tenho o poder de acabar com ela.
mas eu tenho o poder de ajudar aqueles que precisam. A igreja está fazendo isso. As frentes que estão lá, por exemplo, na região de Gaza, existe só uma paróquia, uma única. O único padre que está lá, assim, o padre falamos de língua latina, católico, né? Tem católicos de rito grego, mas de rito latino é um único padre. E ainda me parece que ele é brasileiro, é o padre que está lá, né? Padre brasileiro. É o único de rito latino. Uma única paróquia. E a paróquia de Gaza está se transformando em quê? Em um abrigo. Porque é um prédio bem estruturado. O que o padre fez? Trouxe todo mundo para dentro da igreja. Não tem mais lugar para ficar. Trazem lá, né? As pessoas estão refugiadas, famílias inteiras morando dentro da igreja, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa. O padre sabe, ele não tem poder de resolver a guerra, mas ele tem poder de fazer alguma coisa por aqueles que estão lá. E assim outras pessoas. E não pense que lá dentro só tem católicos, não. Lá dentro tem muçulmanos, tem palestinos. Porque a guerra, ela não escolhe, e até judeus. Porque a guerra não escolhe quem que vai ser prejudicado. Não. A bomba cai aonde cair e pegue quem pegar. Ilusão nossa achar que aqueles que estão fazendo a guerra estão muito preocupados com os seus. Não. Estão preocupados com o poder que eles querem. Independente quem irá sofrer. Pode ser da mesma raça, até mesmo da mesma família. É o poder que conta. Não é a raça, não é o sangue, é o poder. Se pelo poder eu tenho que machucar, destruir, fazer, até matar aqueles que são perto de mim, eu faço porque eu quero poder. Poder, poder. E o Senhor nos chama a olhar e amar. Amar quando tudo é muito tranquilo, quando tudo está da forma mais tranquila, é tão fácil. Agora, amar, quando as coisas não estão de acordo como a gente gostaria, aí é muito mais difícil. E é isso que o Senhor nos chama. Porque foi assim que Jesus fez. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos isso. Olhamos isso. Por isso que muita gente olha para Jesus e vê um derrotado. Que humanamente ele é isso mesmo. Jesus é um derrotado. Humanamente Jesus foi um derrotado, um perdedor. Porque tudo que ele fez, tudo que ele idealizou, se perdeu. Isso é óbvio. Morreu, crucificado. A morte mais, a forma mais macabra e mais cruel na época, perdedor. Ele não foi vencedor. Vencedor se ele tivesse vencido a guerra, se ele tivesse saído da cruz, se ele tivesse mudado todo. Agora ele ressuscitou, porque nós acreditamos nisso, nós temos a certeza. Mas muita gente não acredita que Jesus ressuscitou. Muita gente acredita que isso foi uma invenção. Não, Deus é uma invenção. Jesus Cristo foi morto. Isso não é só judeus não, viu, gente? Muita gente acredita que Jesus foi uma invenção. Ele até viveu, mas ele morreu. Então, para poder continuar, inventou. Mas ele morreu. Então, um perdedor. E aí falar de amor, fez por amor. Amar, amar, amar. E a igreja vive repetindo isso sempre. Nós somos chamados a isso. Por isso a igreja nos traz, nesta festa, nessa memória dos irmãos, essa dimensão do amor.
Porque Jesus amava essa família. E também era amado por essa família. A gente vê o evangelho que fala de Lázaro que estava morto. Lázaro doente, Marta manda um recado para Jesus. Aquele que você ama, o seu amigo, né, está doente. Vem ver ele. Jesus não foi. Passa 3 dias. Aí que Jesus sai para ir para Betânia. Aí ele vai, não é perto de onde ele estava, então ele ainda caminha mais um tempo para chegar em Betânia. Aí Lázaro já tinha passado aquele tempo que se tinha que deixava as pessoas, pelo menos 72 horas antes de enterrar, para ver se a pessoa não poderia voltar, né? Então deixava, quer dizer, passou esse tempo, ele já estava todo enfaixado e já estava pronto para viver na cova, como se diz, né? Estava mumificado, estava todo enrolado, que era a forma com que se preparava os mortos naquela época. Não era uma mumificação como dos egípcios, por exemplo, que tirava os órgãos internos, nada disso. Mas enrolava em faixas, né? E deixava num túmulo. Lázaro tinha passado por isso. Então, quando Jesus chega, Marta vai lá se encontrar com Jesus e falar o que estava acontecendo. Dizendo: ó, Senhor, se você tivesse vindo, quando eu te chamei, meu irmão não teria morrido. Por que você não veio? Né? Por que você não me escutou? Alguém que fala assim com Jesus é alguém que tinha intimidade com ele. Não falou com raiva, nem com falta de educação com Jesus. Ah, mas ele era Deus, como é que ela foi isso com ele? Né? Ele podia mandar um raio sobre ela. Não funciona assim. Ele era amigo. E com os amigos, quando tem intimidade, a pessoa pode falar certas coisas. Né? Senhor, olha, você não veio como deveria, mas eu creio que você pode fazer alguma coisa. Já que você não veio como você tinha que vir, faça agora alguma coisa. Né? Essa era a conversa, foi mais ou menos assim. Claro que o evangelista vai purificar muitas coisas, né? Vai colocar dentro de como diz, um linguajar mais coloquial e numa ideia mais comum. E Jesus disse: ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? Eu creio, Senhor. Eu creio que você é o Senhor e que um dia o meu irmão vai receber a ressurreição. Né? Ele disse: não, Marta, ele vai receber agora. Né? Lembrando que Lázaro não foi ressuscitado como foi Jesus, viu, gente? Que a palavra é a mesma, mas para dizer situações diferentes. Quando a gente fala de ressurreição, né, de Jesus é uma coisa, a ressurreição de Lázaro é outra. Lázaro voltou para a vida, mas depois ele morreu. Jesus não. Diferente. E Lázaro depois foi morto. Porque os evangelhos, tem uma parte do evangelho que fala que quando as pessoas começaram a irem muito para Betânia, para verem o fenômeno, ver Lázaro ressuscitado, ver que ele estava vivo, muita gente começou a ser atraída e ir também se convertendo a Jesus. E começou o quê? O medo, a inveja. E aí o texto fala que tramaram a morte de Jesus e também a morte de Lázaro, porque ele era uma testemunha viva da ressurreição. Dessa ressurreição, não como de Jesus, mas de ter voltado para a vida. Esse milagre de voltar, estar morto e voltar. Então, tramaram a morte dele. Então, acredita-se que ele depois foi assassinado. Né?
E um dia vai ressuscitar, né? Aí sim, na segunda vinda de Jesus, ele vai ressuscitar para a vida eterna. Mas o importante para nós, saber que Jesus é a ressurreição e a vida, né? Quem permanece em Jesus, permanece na vida. Então, a morte não pode ser para nós sinal de tristeza. A morte é sinal de vida. Porque em Jesus, mesmo que alguém esteja morto, está vivo. Porque aqui Jesus está dizendo, não da dimensão humana da vida, mas da vida eterna. É aquilo que nós estamos buscando. A vida eterna. Aqui nós estamos de passagem. Todos nós vamos provar da morte. O pior não é provar da morte física. Isso não é o problema. O grande problema é provarmos da morte eterna, da morte da alma. E é isso que a igreja procura ensinar. Levar as pessoas a não provarem da morte eterna. A morte física, nós passamos. Quantos dos nossos entes queridos já morreram? Os santos morreram. A morte física, né? Passaram. Agora, a morte da alma que nós temos que cuidar. E é isso que Jesus está dizendo isso para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Jesus não está falando de não morrer no corpo. Está falando em viver na alma. Viver a eternidade. Ele não garantiu para Lázaro, nem para Marta, nem para Maria, a eternidade na terra, porque não existe a eternidade, a vida eterna é só no céu. Então, que o Senhor nos ajude também a olharmos e valorizarmos na nossa vida também esta graça. E valorizarmos também os amigos sinceros, verdadeiros que o Senhor nos coloca. Porque muitas vezes o Senhor nos dá amigos. Lembramos que alguém que tem milhares de amigos tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes não tem nenhum. Ninguém tem milhares de amigos. Né? Amigos são poucos. Porque amigos a gente vai conquistando com o tempo. Mas o amigo verdadeiro é aquele que a gente pode contar em todo o tempo. Mesmo que passe anos, né? O amigo está ali. Era o que vivia Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Uma amizade em Deus que um cuidava do outro. Então, que o Senhor também nos ajude com esta graça e principalmente viver aquilo que essa festa de hoje nos ensina. Que o Senhor é aquele da ressurreição e da vida com Deus, da vida eterna. Essa ninguém tira. A vida com Deus não tem guerra, não tem violência, não tem nenhuma doença, nenhuma enfermidade, não tem nenhum mal que pode sucumbir. Essa é a graça que nós, como os cristãos católicos, temos. A graça de viver com Deus na eternidade. É por isso que estamos aqui, caminhando. É o que a comunidade faz. A comunidade procura proclamar isso. Né? Proclamar a vida eterna com Deus. Aqui nós vamos passar pelas tribulações, pelos problemas, pelas lutas, pelas doenças. Não tem jeito. Esse poder nós não temos de tirar das pessoas. Não tem como. A gente gostaria muito, mas não tem como. Agora, uma certeza nós temos, a certeza do céu. Com Jesus, um dia nós vamos viver na eternidade com Ele, a vida eterna.
Lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter violência, não vai ter guerra, não vai ter nada. Essa é a certeza. E é o que a igreja prega desde o seu nascimento até agora. Sempre isso. Passa-se povos, nações, reinos, guerras, pestes, violências, tudo. E a igreja continua proclamando a salvação e a ressurreição no amor. E é isso que nós queremos viver. Que o Senhor nos ajude a viver esse amor e que a graça de Deus nunca nos falte. E que a gente possa um dia também, no céu, contemplar esse amor que já vivemos aqui e que um dia vai ser totalizado no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.